A Bradesco Esportes FM apresenta O Negócio é Esporte, um bate-papo sobre o marketing esportivo, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Olá para você ligado na Bradesco Esportes FM, começamos mais uma edição de O Negócio é Esporte. Olá para você também que ouve o nosso programa pela internet em www.negocioesporte.com.br e para você também que nos segue pelas redes sociais. E um olá ainda para quem está sempre comigo aqui na apresentação do programa, o também jornalista Alexandre Caralta. Oi, Caralta. Oi, Sérgio, tudo bem? Você sabia que as mulheres têm peso crescente no mercado esportivo? E corrida de rua e ciclismo são as bolas da vez para o público feminino? Sabia que Cristiano Ronaldo e Messi seguem líderes de popularidade entre as celebridades esportivas? Pois é, Carolta, segundo o índice DBI Celebrity, o Neymar vem só em quinto. Bem, isso antes do fiasco da Copa América. Pois é, Sérgio, essas pesquisas referentes ao mercado esportivo se mostram cada vez mais comuns, até porque fundamentam as decisões de investidores da área, na escolha, por exemplo, de um embaixador de marca, como se diz hoje. E para explicar como funciona esse mundo dinâmico e decisivo das pesquisas e comentar algumas delas, a gente conversa hoje aqui no Negócio é Esporte com o diretor executivo do Ibope Repucon, José Colagrossi. Difícil vai ser explicar como a Sharapova aparece em 25º lugar só num ranking de celebridades. Bem, e a caixinha de surpresas traz um comercial da Havaiana de 1996, estrelado pela Rainha Hortência. E antes da gente bater esse papo com o Colagrossi, vamos a um rápido giro com as novidades do marketing esportivo. Golaços da semana, os negócios no mundo esportivo. O Orlando City, um dos mais badalados times da Major League Soccer, a Liga Americana de Futebol, confirma a abertura de uma segunda equipe no estado da Flórida para o próximo ano. O time vai disputar a United Soccer League, uma das ligas profissionais da América do Norte. O projeto aguarda a aprovação da Major League Soccer e da United Soccer League para se consolidar. Depois de patrocinar o Rio Open de tênis pela segunda vez, a TAM confirma o embarque nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. As aeronaves do Grupo Latam vão transportar a equipe do comitê organizador durante a Olimpíada e cuidar do roteiro de estada na cidade. Menos de um mês depois do fim da temporada, as equipes da NBA estão em plena atividade no mercado. Um dos destaques da nova safra de transações milionárias na Liga Americana de Basquete é a renovação entre Anthony Davis e o New Orleans Pelicans. O ala pivô negocia mais 5 temporadas, o tempo máximo por contrato, pelo valor de 145 milhões de dólares, o equivalente a 450 milhões de reais. As obras para as Olimpíadas de Tóquio em 2020 ainda nem começaram e o orçamento já deu um salto triplo, 55,5% acima da previsão original. O aumento dos custos trabalhistas e de materiais influenciou a nova conta, que chega a 252 bilhões de ienes, o equivalente a 6 bilhões e 450 mil reais. Formado em marketing pela Carleton Dickinson University e pós-graduado pela Columbia University nos Estados Unidos, José Colagrossi gerencia as operações de vendas, desenvolvimento de negócios e parcerias estratégicas do Ibope Repucon na América Latina. Antes de cuidar da expansão dessa joint venture aqui na região, Colagrossi coordenou o desenvolvimento de negócios globais para empresas como Net2Phone, Faxnet e iCall. Colagrossi, é um prazer receber você aqui em mais uma edição de Negócio Esporte. Sérgio Caralta, um abraço aos seus ouvintes, obrigado pelo convite. Bem, eu gostaria que você explicasse objetivamente, Colagrossi, como nasceu essa joint venture entre o Ibope e a Repucon e como ela é aplicada no mercado esportivo. A parceria entre o Ibope e a Repucon, ela começou no final entre 2010 e 2011, de um modo meio informal, e em 2013 se formalizou então uma joint venture, é uma empresa que chama-se Ibope Repucon, que é formada pelo Ibope, que todos conhecem, e a Repucon, que é a maior empresa global de análise de eficiência de patrocínio.
não necessariamente patrocínio esportivo, mas qualquer patrocínio cultural. Nós analisamos música, cultura, cinema, carnaval, ou seja, em qualquer evento que tem um patrocinador, um patrocinado e mídia no meio, pode ser televisão, pode ser mídia online, mídia social, mídia impressa, nós capturamos o evento, analisamos a exposição de marca de um modo qualitativo e quantitativo e reportamos sobre a eficiência do patrocínio de acordo com os objetivos do patrocinador e o investimento feito. Colagrossi, concretamente, quais são os casos mais marcantes e curiosos observados nessas pesquisas? Quando se analisa a história do marketing esportivo em esporte, vamos falar de futebol, porque sem dúvida é o grande esporte do Brasil e a grande plataforma, né, de comunicação e promoção das empresas, o que nós verificamos é que, ou seja, nesse histórico, que isso não começou, na verdade, como patrocínio, isso começou como patronagem. Ou seja, as empresas que investiam dinheiro no esporte faziam por promoção pessoal, ou por prestígio pessoal, por amor, por paixão ao time. É aquilo que a gente podia chamar, eu costumo usar isso brincando, herança aqui de um grande amigo, Roberto Monteiro, quando trabalhávamos nas organizações Globo, que falava que era a mídia cardíaca. É um modo bacana de colocar. Que é aquela que vem do coração, né? É o que vem à mente. Por exemplo, quando eu falo de patronagem, eu vivi isso, porque eu tenho 58 anos, eu vivi isso na minha vida, né? Foi o Castor de Andrade e o Bangu, por exemplo. Ou seja, aquela paixão que financiava o clube, como fazia com a escola de samba também, com a Mocidade Independente, né? Ele era um patrocinador? Não, ele era um patrono, né? Ele não fazia aquilo por retorno das empresas dele ou por qualquer tipo de aumento de vendas, não. Ele fazia aquilo por amor à comunidade, por amor à escola de samba e por amor ao time de futebol. Isso se repetiu de várias maneiras, com diversos tons de cinza. Você vê a Parmalat e o Palmeiras, ou seja, claro que havia promoção da empresa, mas era uma empresa italiana patrocinando um clube de tradição italiana, da colônia italiana. Ou seja, isso aconteceu. Outra coisa que poucas pessoas sabem foi que o patrocínio do Banco Nacional ao Ayrton Senna, que na história do patrocínio talvez seja um dos mais exitosos, né, porque até hoje, todo o tempo, você vê uma foto do Ayrton Senna com um boné do Banco Nacional. Ou seja, virou um business case de um patrocínio que se rende frutos décadas após, ou seja, a existência dele. Deles, né? A existência deles. É bem colocado. Do banco também, o banco foi isso também, né? O que pouca gente sabe é que aquele patrocínio saiu por uma amizade pessoal do filho do dono do banco com o piloto, que ainda era um piloto no Brasil, começando. Aquilo começou muito mais como uma amizade pessoal que foi feito. Da mesma forma, com o jeans que a Riachuelo lançou, que o Flávio Rocha era um jovem apaixonado pelo Ayrton Senna, antes dele ir para a Europa, patrocinou também a marca de jeans e ficou. Então, ou seja, antigamente, né, as decisões eram feitas por amizade, feitas por amor, por paixão, por simpatia, por prestígio, e ao longo dos anos isso foi mudando. Eu diria já que nesse século, grande parte das empresas, e principalmente as empresas multinacionais, ou mesmo as nacionais maiores, tomam decisões baseadas em informação, baseado em dados, baseados em análises qualitativas e quantitativas que nós fornecemos aos nossos clientes. Mas hoje, em termos de marcas e casos de maior destaque, tem algum que você gostaria de destacar? Eu acho que a gente pode destacar o novo, né? Ou seja, o diferente. Por exemplo, causou muita repercussão, e eu sou botafoguense de coração, então, ou seja, eu falo do meu time, né? Causou grande discussão e debate, até mesmo com algum tipo de humor, a decisão do Botafogo de colocar patrocínios pontuais, ou seja, na sua camisa, jogo a jogo, ou seja, e coisa que o mercado brasileiro ainda não está acostumado a ver. E falou-se muito como fosse uma coisa que mostrasse a fraqueza do clube, né? Já não tem um grande patrocinador, então vai colocar a Casa e Vídeo ou outras empresas para colocar aquilo pontualmente.
O que as pessoas não sabem é que isso é feito na Europa já há muito tempo. Ou seja, no mercado de marketing esportivo, isso já acontece em outros mercados. Ou seja, tem em alguns países da Europa, camisas de clubes são usadas para lançamento de filmes. Ou seja, o filme vai entrar em cartaz fim de semana que vem, eles colocam nas camisas dos clubes o lançamento do filme, o lançamento de um CD, ou de uma turnê, de uma excursão, de um show. Ou seja, isso é um modo de marketing eficiente, pontual e que tem espaço na indústria. Falando de pesquisas, uma das mais recentes confirma o crescimento das mulheres no mercado esportivo. Não à toa, a Nike, por exemplo, lançou nesse ano a maior campanha publicitária dirigida ao público feminino nos Estados Unidos. A fabricante de material esportivo pretende faturar, se não me engano, 7 bilhões de dólares por ano com as consumidoras. Colagrossi, essa pesquisa indica por que a mulher se tornou tão poderosa no mercado esportivo? Sim, sem dúvida, e nós temos várias pesquisas que fazemos há muitos anos para os nossos clientes que já apontam essa tendência. Isso começou já no começo do século também, e tem alguns fatos que aceleraram esse processo. Então vamos falar dos 2 ou 3 mais importantes. Em relação ao futebol como um todo, ou seja, no período, né, ou seja, desde que a internet se consolidou como uma plataforma importante de comunicação e informação, quando o acesso à banda larga se tornou mais democrático, não apenas no Brasil, mas no mundo como um todo, né, nós vimos uma explosão do crescimento da indústria de celebridades. Ou seja, as pessoas são fascinadas por celebridades, sejam celebridades de televisão, de música ou de esporte. Essa indústria, no começo do século, para crescer, abraçou o futebol, ou seja, e os jogadores de futebol se tornaram celebridades. Ou seja, quem tem mais de 40 anos de idade, os seus ouvintes, se lembra do tempo em que a gente não sabia se o Zico era casado ou solteiro. A gente não sabia nome de esposa de jogador, não sabia o que eles faziam fora do campo. Ou seja, a atenção aos jogadores se limitava às partidas, aos jogos, e durante a semana ninguém ouvia falar. Hoje em dia, a atenção que se dá aos jogadores fora do campo, fora do esporte, é igual, se não for maior, do que o que se dá durante os jogos. Ou seja, os Neymares da vida, os Cristianos Ronaldos e os Beckham, começou com o Beckham na Inglaterra, isso, se tornaram celebridades, ídolos. E isso trouxe uma grande contingência do público feminino que veio atraído aos jogadores e nem tanto ao esporte. Ou seja, o público feminino consome o noticiário do jogador mais do que consome o jogo em si. Muitas vezes estão procurando, ou seja, notícias e fotografias e jogador que não são relacionadas às partidas. Se você perguntar de repente a ela qual foi o resultado do jogo, ela não sabe. Mas ela sabe quem o Neymar namora. Uhum. Enfim, ou com quem o Cristiano Ronaldo brigou com a modelo X e agora está com a modelo Y. Então, ou seja, o fato do jogador, do esportista, porque isso não se limita também ao jogador de futebol. Isso aconteceu em basquete, aconteceu em Jogos Olímpicos, em natação, ou seja, na hora que o atleta se tornou um ídolo, uma celebridade fora do esporte, ou seja, isso atraiu o público feminino. Então, esse é um aspecto muito forte. Ou seja, que no Brasil aconteceu com muita intensidade, na verdade, com uma intensidade maior do que em muitos outros mercados latino-americanos. O brasileiro adora uma celebridade. É interessante você estar falando aí desse, vamos dizer assim, essa diferença do olhar, né, em relação ao olhar masculino e o olhar feminino, o olhar masculino mais voltado à competição, né, enquanto da mulher mais ali ao lifestyle, né, ao estilo de vida. E também, acho que é o bem-estar também, né? Mas isso não está mudando agora um pouco mais, Colagrossi? Não vem mudando? Vem mudando, e aí tem o outro lado, né? Eu falei que tem 2 ou 3 causas importantes. Ou seja, nós citamos uma que é a questão do atleta celebridade. A segunda causa é que até pouco tempo as marcas, todas as marcas, se preocupavam, se focavam muito em esporte de competição e menos em esporte por estilo de vida. Ou seja, o esporte mais praticado do Brasil não é futebol. Nós temos pesquisas como o nosso Sponsor Link, que é a maior pesquisa de consumo do Brasil, do mundo, na verdade, que mostra que o esporte mais praticado
no Brasil é a corrida, é o running, é o jogging. Ou seja, as pessoas correm. Você vê nas ruas, nas praias, nos parques, tem milhares e milhares de pessoas correndo. Elas não correm por competição, elas não correm para participar de uma maratona ou de uns Jogos Olímpicos, não. Elas correm pela saúde, pela fitness, pelo estilo de vida. E essa prática, que é uma prática esportiva, mas não é uma prática esportiva de competição, ela ficou esquecida da televisão, da mídia e das marcas durante décadas. Quando as marcas se perceberam que existe um mercado gigantesco a ser atingido, alcançado e conquistado de pessoas, e aí sim, na sua maioria, são mulheres, que praticam o esporte por estilo de vida e não para competir, você começou a ver esse foco nesse mercado. E aí, ou seja, o mercado feminino também cresceu muito. Hoje você vai em lojas ou vê no website, você vê a quantidade de produtos destinados a mulheres para a prática esportiva que não seja competitiva é muito grande. Ou seja, então esse foi o segundo fator. De novo, primeiro foi a celebridade, segundo, o olhar, ou seja, o reconhecimento, que existe um mercado gigantesco de pessoas, e aí sim, na sua maioria, mulheres que praticam esporte por estilo de vida. E tem o terceiro esporte, ou seja, que aí sim, é o esporte feminino organizado. Ou seja, o Brasil tem futebol feminino já há muito tempo. Ninguém dava bola. O vôlei, né? O vôlei também, que tem um... Ou seja, o vôlei, o basquete feminino da Paula, ou seja, que grande sucesso, ou seja, também já teve. Então, ou seja, o esporte feminino ficou meio largado, meio assim como fosse segunda classe, segunda categoria, meio esquecido, não tinha recurso, não tinha organização, não tinha competição, não tinha transmissão. Olha que no cenário atual, as meninas da seleção brasileira de futebol estão melhores do que os rapazes, hein? Peraí, não se limita ao futebol, o qual concordo com você. Você fala o seguinte, o time de vôlei feminino teve mais resultados que o masculino nas últimas 2 Copas. É verdade. Tá? Ou seja, bastante mais. Né? Deixa eu aproveitar aqui, Colagrossi. Você observou esses 3 pontos relacionados ao crescimento da participação feminina no mercado esportivo. Que outros esportes podem aproveitar, digamos assim, essa onda cor-de-rosa? Eu queria só citar o handebol, que o Brasil é campeão mundial feminino. É verdade. Ou seja, também você vê. Eu acho que a resposta é todos os esportes. Peraí, deixa eu repetir. Todas as práticas esportivas que são relacionadas ao estilo de vida e ao bem-estar. E aí você tem, sem dúvida, a corrida é a principal dela. A segunda é natação. Ou seja, você vê nos clubes, e nós temos vários clubes que têm natação competitiva, como Minas Tênis, Pinheiro, Flamengo, por aí vai. São clientes nossos que a gente avalia isso. Você vê uma quantidade enorme de mães e filhas, de jovens, de senhoras, sabe, de terceira idade, nadando por uma questão de estilo de vida mesmo, entendeu? Saúde, atitude em relação à vida. Ou seja, a prática de andar, que também é uma prática esportiva, você andar é uma prática esportiva, que anda pelas praias e parques e ruas da nossa cidade, aqui em São Paulo, por exemplo, você vê muito. Ou seja, todos os esportes, de impacto ou não, ou seja, que sejam associados a um estilo de vida e à saúde. O ciclismo também, né? Também, sem dúvida, foi uma boa lembrança sua. Não é à toa que a nossa presidente agora tem como hábito dar voltas ali no entorno do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada, principalmente, né? E no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem as praias, a Lagoa Rodrigo de Freitas, que infelizmente tem alguns eventos de assalto com morte, mas que são um lugar apropriado a isso, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, eu moro em São Paulo, ontem se inaugurou a ciclovia na Vida Paulista, que é uma bela ciclovia, foi uma obra do prefeito que merece ser aplaudida, enfim, que mostra com que, sabe, as pessoas estão preocupadas com a sua saúde, felizmente, né? Talvez até tardiamente, mas felizmente. E todas as práticas esportivas associadas ao estilo de vida, ou seja, podem ser incluídas dentro desse grupo de atividades que os patrocinadores estão olhando seriamente para fazer investimentos nos próximos anos. Muito bem, a gente vai continuar esse bate-papo logo depois do intervalo. Eu lembro que o nosso convidado dessa semana aqui no Negócio é Esporte é o diretor executivo do Ibope Repucon,
o José Colagrossi. Está falando para a gente aqui principalmente da explosão cor-de-rosa, né? O consumo feminino no esporte. A gente faz agora um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta com o Negócio é Esporte aqui pela Bradesco Esportes FM. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o Negócio é Esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Muito bem, de volta pela Bradesco Esportes FM com o Negócio é Esporte, essa semana conversando com o diretor executivo do Ibope Repucon, José Colagrossi. Antes da gente retomar o papo com o Colagrossi, eu lembro que você pode ouvir o nosso programa também acessando a nossa página na internet. O nosso endereço é o www.onegocioesporte.com.br, onegocioesporte.com.br. Você pode também curtir a nossa fanpage no Facebook e ainda seguir o nosso perfil no Twitter. O nosso perfil é o @onegocioesporte, @onegocioesporte com um E só, tá bom? E antes da gente retomar o papo com o Colagrossi, vamos a um rápido giro com as notícias do marketing esportivo. Circuito dos Negócios. Não perca o que vem por aí no marketing esportivo. Chega ao mercado editorial a biografia Bellini, o primeiro capitão campeão. Escrito por Giselda Bellini, esposa do bicampeão mundial que nos deixou no ano passado, o livro conta a trajetória do capitão no primeiro título mundial do Brasil em 1958 na Suécia. Bellini seria campeão também em 62 no Chile. Outro lançamento editorial sobre um bamba do nosso futebol é Pepe, o canhão da Vila. Quem conta as histórias de um dos maiores ídolos do Santos é a jornalista Giza Macia, filha do segundo maior artilheiro do Peixe, com 405 gols, atrás somente de Pelé. Ex-diretor da UEFA, Sam Momen, comanda no próximo sábado a oficina Marketing Esportivo de A a Z, do Instituto IAJ. O trabalho é centrado nas funções, ramificações e evoluções do marketing esportivo. E você encontra mais informações na nossa página na internet, www.onegocioesporte.com.br. A empresa de marketing esportivo MK Pro realiza o 5º encontro de gestão no futebol no dia 29 de agosto em São Paulo. Voltado para profissionais e estudantes de administração de empresas, jornalismo e todos os interessados em esportes, o encontro começa às 8 da manhã e promete abordar temas como a formação de atletas e o futebol feminino na mídia. Eu lembro que a gente conversa hoje aqui no Negócio Esporte com o diretor executivo do Ibope Repucon, José Colagrossi. Colagrossi, eu tenho a impressão que as mulheres, quando resolvem praticar um esporte, têm no horizonte a longa duração. Em outras palavras, se mostram menos suscetíveis a modismos. As pesquisas confirmam essa relação mais duradoura com o esporte? Sem dúvida, enfim, é verdade. Nós lançamos recentemente um grande estudo de comportamento femininos em prática esportiva, que não se limitou ao Brasil, na verdade foi uma análise global. E o que nós vemos é que, sim, em resposta à sua pergunta, a mulher tem uma atitude em relação ao esporte diferente do homem. Tá? Uma das diferenças é que é menos competição e mais saúde, mais estilo de vida. Né? A outra diferença é o relacionamento com a prática esportiva. Ou seja, o homem tem relacionamento de grande intensidade, ou seja, eles escolhem um esporte, uma prática nova, fazem muito intensamente, ou seja, mas depois de um tempo tendem a perder um pouco o interesse e tentar alguma coisa diferente. Eu falo genericamente, evidentemente eu estou generalizando, né? O comportamento feminino é diferente, ou seja, a própria mulher como pessoa, né? Ou seja, a mulher tende a procurar relacionamentos. Não apenas relacionamentos românticos ou afetivos ou de amizade ou familiares. Naturalmente, a mulher tende a buscar esse relacionamento e valorizar mais que o homem, mas isso também acontece no esporte. Ou seja, quando a mulher escolhe uma prática esportiva, seja ela corrida, natação, andar, ciclismo, o que for, ela pode não praticá-la
com a mesma intensidade que os homens praticam, mas ela tem um relacionamento de longo prazo. Ela não quer ficar, ela quer namorar. Ela talvez seja ou casar, né? Ou casar. Enfim, ela quer ter um relacionamento com o esporte que ela escolheu. Isso não é uma coisa que vai demorar semanas, meses ou mesmo um ano ou 2. Ela vai fazer isso para a vida inteira, o que é muito bonito e que mostra um nível de comprometimento das mulheres muito alto e que as marcas veem isso. Isso é da questão, né? Ou seja, falando agora voltando ao ponto, ao foco, né, do marketing esportivo, ou seja, se você é uma marca e você resolve fazer um investimento numa prática esportiva ou num esporte, o que você quer é que os praticantes daquele esporte fiquem nesse esporte há muito tempo, né? Ou seja, e as mulheres fazem exatamente isso. Agora, o seu comentário do UFC também é interessante porque levanta um outro ponto, né? Sem dúvida, o UFC teve um grande momento no Brasil, que não pode dizer que foi a chegada no Brasil, porque eles já estão aqui há muito tempo, né? Isso vem da família Gracie lá dos começos dos anos 90. Praticamente saiu daqui, né? Saiu daqui, mas também tenham voltado ao Brasil, né? Uhum. Agora, sem dúvida, o UFC, o MMA, mas o UFC propriamente dito, teve um grande momento no Brasil em 2011, 2012, 2013. Houve uma explosão, né? Você via, seja programação vendida, seja pay-per-view vendido com sucesso, lotação máxima nas arenas, ou seja, e isso foi causado por algumas razões importantes. Nós aqui no Ibope Repucon, quando nós analisamos esportes, nós trabalhamos com um modelo que chama-se modelo dos 5 pontos, né? Que foi desenvolvido nos últimos 20 anos globalmente e que costuma ter um índice de acerto muito, muito alto. Esse modelo mostra, né, que o sucesso de um esporte de competição, eu não estou falando de ciclismo na praia, eu falo assim de esporte de competição que tem ranking, campeonato. De alto rendimento, né? Isso. O sucesso é baseado em 5 fatores, né? E um desses fatores são todos igualmente importantes, não tem um fator mais ou menos importante. Um deles é a existência de ídolos no esporte. Se nós analisarmos os últimos 20 anos no Brasil, o Brasil viveu grandes momentos, por exemplo, o tênis, né, quando o Guga foi campeão mundial, ganhou 3 torneios de Roland Garros em Paris, houve uma explosão de tênis no Brasil. Explosão no número de praticantes, de crianças jogando tênis, seja em clubes e associações, a presença do tênis na televisão e a presença do tênis na mídia. Quando o Guga se aposentou, precocemente por problemas de saúde, né, nas costas deles, infelizmente, você vê que o tênis voltou meio ao tamanho que tinha antes, né? Nós estamos vivendo isso agora com o surf. Com o Gabriel Medina, né? Surf, né, que era um esporte importante no Rio de Janeiro, São Paulo, mas nunca foi um dos 10 maiores esportes do Brasil, né? De repente, por quê? Apareceu um ídolo, no fundo apareceram 3, né? Ou seja, o Mineirinho, o Felipe e o Medina. E com isso, você já está na televisão, está na TV aberta, está na mídia, você vê propaganda de carro, de seguro, de companhia aérea, ou seja, com surf, né? E é muito bom que aconteça isso. A questão é como é que se perpetua isso. O UFC também teve esse momento. Se eu não me engano, foi em 2013, eu posso estar enganado, mas acho que foi 2013, o Brasil chegou a ter, num certo momento, 5 campeões mundiais simultâneos. E entre os 5, você tinha o Anderson, que era o principal lutador da liga. Enfim, então, ou seja, essa existência de ídolos, combinado com os outros 4 pontos, que é a rivalidade, marketing, torneio organizado de transmissão, ou seja, fez com que o UFC vivesse um grande momento. Esse momento passou? Não, ele não passou, mas esse momento, sem dúvida, teve uma certa perda de massa, não do superfã, esse continua engajado, continua vendo a luta, continua comprando o produto oficial, continua adorando o esporte e praticando o esporte. Até porque, não devemos esquecer, que o Brasil tem muita tradição em artes marciais. Mas teve uma perda de volume, que você quer dizer. Não dos superfãs, mas dos fãs ocasionais que se interessaram, seja no UFC, por causa dos ídolos e campeões. Não temos mais os campeões, perdemos um pouco de interesse, então perdemos, sem dúvida, um pouco de massa. Mas, de novo, é uma questão temporária. Eu acho que quando surgir uma nova geração de campeões do UFC, ou seja, eu acho que aquele público que não é um super fã, não é um público engajado, mas tem interesse quando tem ídolos, eles voltam.
Voltando a falar um pouquinho aqui das mulheres, já que a gente está falando, né, dessa importância ou desse olhar diferente das mulheres sobre as competições, que tipos de ações, né, ou ativações você identifica aí como essenciais para conquistar os corações e o olhar das mulheres no mercado esportivo? Bom, primeiro e antes de tudo, que seja legítima, né? Você tem que ter ações que sejam legítimas e legitimizadas pela marca e pelos praticantes. Segundo, ou seja, tem que haver uma associação, ou seja, entre a marca e a imagem da marca, o que a marca representa, e o evento a ser organizado. Você citou há pouco a Sephora, né? Que quando a gente olha para trás, foi em 2013, a corrida no Rio de Janeiro, no segundo semestre, o Beauty Run, que eles chamaram, né? Que foi, sem dúvida, virou um caso de marketing esportivo de sucesso. Ou seja, virou como se faz bem algo. Ou seja, você tem uma Sephora, que é uma marca elite de cosméticos. De luxo, né? De luxo, de elitizada, e seja mundialmente, talvez seja a principal marca de varejo ou online de venda de cosméticos no mundo inteiro. No Brasil não é diferente, que organizou uma corrida, e aí veja só a questão da legitimidade, né? Ou seja, é uma empresa que não é associada a esporte. Foi a primeira vez que essa marca, ou seja, promoveu qualquer coisa em atividade física, né? E organizou uma corrida, limitou essa corrida aos seus clientes, às suas clientes, né, femininas. Primeiro, limitou ao sexo feminino, ou seja, nossos clientes são mulheres, a nossa corrida vai ser para as mulheres. Legítimo. Tá? Segundo, limitou as 2.000 corredoras que participaram ao seu banco de dados. Ou seja, nós só queremos clientes da Sephora correndo. A gente não quer corredora profissional, a gente não quer corredora que vem da África para ganhar, ou seja, para ganhar a corrida e ganhar um cheque. A gente não quer corredoras profissionais, porque esse não é o nosso público. O nosso público é esse, e nós queremos limitar a corrida ao nosso público. Terceiro, fez a corrida saiu no Leblon, chegou em Copacabana, em frente ao Copacabana Palace, num domingo, deu sorte, foi um dia lindo, o mar estava lindo, caribenho, ou seja, que é a orla mais bonita do mundo. Então você combina uma marca que é associada à beleza, 2.000 mulheres lindas, correndo na orla, no domingo de manhã, na orla mais bonita do Brasil, usando um uniforme que eles fizeram que era uma graça, fez grande sucesso. E no final tinha na chegada, na praia de Copacabana, tinha um lounge, onde tinha DJ, massagem, ou seja, tinha o café da manhã para as corredoras. Ou seja, quando você fala, eu sou uma marca associada à beleza, todos os valores que eles trouxeram ao evento foram valores associados à beleza. É consistente, é legítimo e teve um extraordinário sucesso. Tanto que eles vão repetir essa corrida esse ano em Brasília, no Rio e em São Paulo. Acho que São Paulo é a primeira. Ou seja, usando os mesmos conceitos. Então, ou seja, é uma longa resposta à sua pergunta. Eu desculpe demorar um tanto nela, mas, ou seja, o modo de você trazer o interesse real do feminino é você ser legítimo, você ser claro e definido na sua proposta e você ser eficiente na sua execução. Outra curiosidade, em termos de reconhecimento, projeção, as esportistas, mesmo as mais badaladas, levam um banho de atrizes e cantoras. No ranking do BDI Celebrity, que mede a percepção das pessoas sobre personalidades, a primeira esportista aparece só em 25º lugar, é a Maria Sharapova, tenista. As 3 primeiras são as atrizes Angelina Jolie, Jennifer Lopez e Julia Roberts. Esse ranking não está meio errado, na sua opinião, Colagrossi? Você concorda aí com a Sharapova em 25º lugar? A questão é o seguinte, toda pesquisa, ela tem uma metodologia e toda pesquisa, ou seja, ela tem um campo, ou seja, quem são as pessoas entrevistadas, tá? Ou seja, o nosso resultado, ou seja, o DBI é uma ferramenta, é uma pesquisa de impacto de celebridades em ativações ou campanhas publicitárias ou o que for, ou patrocínio, né? Ou seja, que é feito globalmente há 17 anos em 15 países. Tá? Então não é uma ferramenta nova ou que é feita apenas no Brasil. Ou seja, é testada exaustivamente. Hoje é a moeda
que as agências de propaganda e as marcas usam para tomar decisões baseadas em qual celebridade usar para qual campanha específica. Tá? Então é algo que já acontece há algum tempo com grandes códigos de sucesso. O que acontece é o seguinte, essa pesquisa ela não é feita no público que pratica esporte. Essa pesquisa é feita no Brasil. Ou seja, é uma pesquisa nacional em todos os estados da União, ou seja, em todas as classes sociais, todas as idades, todas as rendas, enfim, níveis de educação. Ou seja, é muito vasta, muito grande e muito abrangente. Então, se pegar nesse campo, né, que nós fazemos, qual é o percentual da população brasileira que acompanha esporte, é comparativamente baixo em relação a quem acompanha novela, ou quem acompanha música, ou quem acompanha moda. Então, sabe, se a gente fizesse uma pesquisa mais voltada ao esporte, sem dúvida o resultado seria outro. Mas numa pesquisa de campo nacional, de cunho nacional, num país onde, ou seja, o interesse do esporte não é o principal interesse, não é o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, ou seja, as pessoas estão mais preocupadas com outras atividades, inclusive culturais ou musicais, eu acho natural que entre 800 celebridades, a primeira esportista a aparecer está entre 20 e 25. Uhum. Esportista mulher, né? A gente falou agora há pouco da importância, você, né, reforçou a importância do ídolo, e isso não deixa de ser também um aspecto importante aqui no que a gente estava acabando de falar. Eu suponho que o mercado esportivo também consulte esses índices de reconhecimento, né, essas pesquisas, para identificar quem aí está nas primeiras posições da lista, né? Agora, que itens, Colagrossi? Eu lembro que a gente está conversando com o diretor executivo do Ibope Repocon, José Colagrossi. Que itens, Colagrossi, além de um bom reconhecimento do atleta pela sua experiência, né, pesam mais na escolha do embaixador de uma marca? A nossa pesquisa DBI, ela leva em consideração 8 atributos, tá? Que são os 8 atributos que essa metodologia que foi desenvolvida ao longo de muitos anos é como as pessoas percebem uma celebridade. Pode ser uma celebridade esportiva, musical, pode ser um apresentador de televisão, não interessa. E você citou muito bem uma, que é o nível de conhecimento, né? Ou seja, quanto a pessoa é conhecida, e sem dúvida, dos 8 atributos, é o mais importante, porque você espera que uma celebridade seja, acima de tudo, conhecida. Mas é apenas um em 8. Os outros 7 atributos são nível de interesse, porque uma coisa é uma celebridade ser conhecida. Outra coisa é a população ter interesse pela celebridade. E todos nós, inclusive eu e você e os seus ouvintes, nós conhecemos muito mais celebridades do que temos interesse. Ou seja, eu posso reconhecer centenas de celebridades, talvez milhares pelo mundo inteiro, mas eu tenho interesse em 10 ou 20 delas. Então, o segundo atributo é qual é o nível de interesse na celebridade. E aí você entra em 6 outros atributos muito qualitativos, que é se a celebridade tem credibilidade ou não, tem apelo ou não, a habilidade dela influenciar a opinião e o comportamento dos outros, se a celebridade dita moda, ou seja, se a celebridade tem essa vocação aspiracional, ou seja, as pessoas gostariam de ser como a celebridade, e finalmente qual é o impacto direto de um endosso comercial da celebridade de uma marca de produto ou serviço. Você cruza tudo, mapeia tudo, pontua e ranqueia, e você consegue fazer comparações entre celebridades em mercados diferentes ou no mesmo mercado. Você pode comparar, ou seja, a Carolina Dickmann com a Julia Roberts, por exemplo. Uhum. Muito bem, a gente vai continuar esse papo com o José Colagrossi, diretor executivo do Ibope Repocon, falando um pouquinho aqui sobre as pesquisas que identificam não só a importância, né, como ele acabou de falar aqui, do ídolo, né, do embaixador, do representante na associação com as marcas, como também ele já falou aqui, o crescimento do mercado do consumo das mulheres pelo mercado esportivo. Esse bate-papo com o Colagrossi volta logo depois do nosso intervalo, aqui pela Bradesco Esportes FM. O intervalo é rapidinho e a gente volta já já. Um pit stop. O negócio é esporte. Volta já na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte. Com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta.
De volta pela Bradesco Esportes FM com o Negócio é Esporte. Eu lembro que você pode ouvir o nosso programa também acessando a nossa página na internet, www.onegocioesporte.com.br, onegocioesporte.com.br. E você pode também seguir o nosso perfil no Twitter. O nosso perfil é o @onegocioesporte, @onegocioesporte. E não deixe de curtir a nossa fanpage no Facebook. Eu lembro que a gente conversa hoje aqui no Negócio Esporte com o diretor executivo do Ibope Repocon, José Colagrossi. Estaria errado presumir que a traumática eliminação do Brasil na Copa do Mundo, seguida agora do fiasco na Copa América, reduz o poder de consumo da seleção? E até que ponto pode propiciar a migração de torcedores para outros esportes? Não, na verdade, ou seja, o fracasso da seleção brasileira não deve ser confundido com o fracasso do futebol brasileiro. Tá? Ou seja, existe a seleção e existe o esporte. Ou seja, aí existe a paixão do brasileiro pelo esporte. Então, ou seja, eu digo para você, o esporte, o futebol ainda é o principal esporte do Brasil, disparado. O voleibol, segundo as nossas pesquisas, é o segundo colocado já há algum tempo, mas existe um gap, uma diferença entre futebol e voleibol. E isso a gente viu recentemente na procura de ingressos para os Jogos Olímpicos do próximo ano. Né? Exatamente. Agora, o que está acontecendo no futebol é que essa paixão e esse amor pelo futebol, principalmente pela juventude, né, também está se manifestando no esporte, no futebol internacional. Ou seja, hoje, geralmente, principalmente dos mais jovens, ou seja, as pessoas acompanham também futebol espanhol, futebol inglês, tem torcida, tem fã-clube do Chelsea no Brasil, tem fã-clube do Barcelona, do Liverpool, e os índices de audiência em TV fechada desses jogos continuam crescendo. Então, a paixão pelo futebol não foi arranhada pelos resultados, inesperados da seleção brasileira. Apenas o que existe sim é um certo problema com a falta de resultado, que o Brasil está mal acostumado também, tem que ganhar, e quando não ganha é desastre, né? Mas o amor e a paixão ao esporte futebol continua muito forte e continua crescendo. Você citou aí a questão da TV fechada, das transmissões dos jogos internacionais. Há também um novo componente aí, principalmente nas gerações mais jovens, que é a questão não só dos videogames, como das redes sociais. Até que ponto você avalia que esses dois elementos, aí, as redes sociais e os videogames, podem influenciar, ou têm influenciado, você tem constatado isso, na escolha, né, por outros esportes, ou até mesmo por outras equipes, já que a pelada do final de semana não é mais com a camisa do São Paulo, do Corinthians, ou do Flamengo, ou do Vasco, é com a camisa do Manchester, ou do Real Madrid, ou do Barcelona? Influenciam e muito, na verdade. É uma grande pergunta. Influenciam demais. A geração 18 a 29, né, que os marqueteiros chamam de geração Y, não entendo bem porquê, mas enfim, a geração Y, ela tem algumas características únicas que as anteriores não tinham. É a primeira geração que foi nascida e criada dentro do mundo digital. Eles nunca conheceram um mundo que não tivesse e-mail, WhatsApp, telefone celular inteligente, tablet e banda larga. Isso aí, eles não conheceram o outro mundo de antigamente, como eles falam. A minha filha menor, a Carolina, tem 8 anos, e os filhos do Alexandre também, do Caralta, eles se surpreendem quando a gente fala que não tinha internet. Ele fala, mas papai, como é que você trabalhava sem internet? Como é que você vivia sem internet? Ou seja, o meu filho que fez 20 anos, quando ele fez 18, eu fiz um post que dizia as 10 coisas que meu filho nunca viu. Ou seja, carro com marcha, televisão sem controle remoto, um gravador cassete. Ou seja, é isso, né? Eles nunca conheceram um mundo sem internet, um telefone e um smartphone que pode fazer o que quiser. Então, impacta demais, porque as mídias sociais, ou seja, é importante, e os marqueteiros se preocupam com razão muito com isso, as mídias sociais criaram uma plataforma de interação entre os fãs. Eu sou de uma geração onde o único modo que eu podia me interagir com outro torcedor do Botafogo ou era no jogo ao vivo ou era na carta dos leitores dos Jornal do Esporte. Enfim, e hoje em dia, ou seja, as plataformas sociais oferecem ao superfã de esporte uma oportunidade de ser ouvido, ser conhecido e ser visto. Dê um rosto, uma voz e um nome ao superfã.
Ou seja, então, essa interação, essa integração, porque é tudo em tempo real, as pessoas veem jogo com um computador no colo, vendo outras coisas, ou fazendo Facebook, ou fazendo e-mail, e com o telefone na mão no WhatsApp. É uma geração totalmente multitasking, fazem 4, 5 coisas ao mesmo tempo, tem essa habilidade de enfocar em 4 ou 5 atividades com eficiência, né, ao mesmo tempo, fez com que, ou seja, todo mundo que está envolvido em esporte, seja organização do esporte, time, ou federação, ou transmissão, ou patrocinador, tem que entender que o consumo de esporte mudou. Primeiro, está multiplataforma. Segundo, está em tempo real. E terceiro, o superfã, o consumidor do esporte, hoje tem uma voz, um rosto e um nome. Muito bem, a gente está conversando essa semana aqui no Negócio é Esporte com o diretor executivo do Ibope Repucom, José Colagrossi. E está na hora do nosso... Apito Final. E no apito final de hoje, com o José Colagrossi, diretor executivo do Ibope Repucom, botafoguense José Colagrossi, né? Eu queria começar então, Colagrossi, perguntando a você sobre uma jogada de mestre. O jogo domingo de manhã. Ou seja, eu aplaudo isso, aplaudo enfaticamente. O Brasil é muito rígido. Aí falo Brasil, eu falo todo o Brasil. Eu falo as emissoras, as confederações, os clubes, ou seja, os patrocinadores. Nós somos muito rígidos em termos de, seja, dia e hora de jogo, ou seja, domingo à tarde, quarta à noite, ou quinta à noite, ou sábado à tarde, ou sábado à noite, né? Ou seja, existem outras opções. Ou seja, o sucesso do jogo domingo de manhã está mostrando para mim, para você e para todo mundo que não precisamos ser tão rígidos assim. Eu morei 23 anos nos Estados Unidos, onde eu trabalhava boa parte desse tempo com a Repucom, e o principal evento esportivo norte-americano acontece na segunda-feira à noite, que é o Monday Night Football, que é o principal jogo da rodada, que é um jogo só, de cadeia nacional para o país inteiro, que começa às 8h15 da noite de segunda-feira. Enfim, eu tenho discutido por que a gente não coloca, ou seja, um jogo, seja do Brasileirão, também cadeia nacional, põe um grande clássico, na segunda-feira de manhã, na sexta-feira à noite, para que o Brasil inteiro possa acompanhar. Então, aplaudo, ou seja, a iniciativa de sermos mais criativos e mais flexíveis com o resultado de sucesso do jogo de domingo de manhã. E uma bola fora, Colagrossi? Eu acho que a bola fora, infelizmente, né, foi, ou seja, a Copa América, né? Eu acho que o Brasil tem uma chance única, a seleção brasileira, não o Brasil, de se reorganizar e fazer um futebol menos baseado em talento individual e mais em conjunto. A famosa Neymar dependência. A gente sempre dependeu em grandes ídolos, em grandes celebridades, em grandes atletas. E quando o Brasil tem 5 ou mais jogadores de exceção, ganha a Copa. Quando não tem, não ganha. Eu acho que seja é bom ter atletas de exceção, né? Mas eu acho que um pouco de conjunto, equipe, esquema tático seria muito bom também. E uma zebra, Colagrossi? Cara, eu acho que a zebra foi o sucesso extraordinário do futebol americano esse ano no Brasil. O futebol americano, ou seja, através de transmissão, né, em TV fechada, uma companhia de TV a cabo, teve uma audiência extraordinária. Por incrível que pareça, durante 3/4 do jogo, o buzz em mídia social do Brasil foi maior que o americano. E olha que no Super Bowl, o Super Bowl é o principal evento esportivo americano. Você tinha mais brasileiro nas redes comentando sobre o jogo que americano. E o esporte dobrou. Enfim, isso para mim foi, embora eu achasse que haveria um espaço para um crescimento, eu confesso que fiquei surpreso. A gente tem aí um grande potencial para o futebol americano. Para a gente fechar aqui o nosso apito final, uma aposta. A grande aposta minha é que é uma zebra, né? Que a seleção brasileira vai se recuperar, vai voltar a nos dar alegria. Eu sei que aí vai ganhar os Jogos Olímpicos. A seleção brasileira vai ganhar a medalha de ouro. Tão sonhada medalha. Dos Jogos que nunca ganhamos, né? Da medalha olímpica nos Jogos Olímpicos do Rio ano que vem. Sei que é uma aposta que talvez vai surpreender muita gente, uma semana após a desclassificação da Copa América. Mas essa é a minha aposta. Muito bem, quero aqui agradecer a participação essa semana no Negócio é Esporte do diretor executivo do Ibope Repucom, o José Colagrossi. Colagrossi, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa e até uma próxima oportunidade. Olha, Sérgio, Caralto, muito obrigado pelo convite, fiquei honrado pelo convite. Enfim, prazer falar com vocês dois e com seus ouvintes pelo Brasil afora e me coloco à disposição. Muito obrigado.
Muito bem, depois do nosso bate-papo dessa semana com o diretor executivo do Ibope Repucon, José Colagrossi, tá na hora da nossa... Caixinha de surpresas. Toda semana, um destaque da história do mercado esportivo. E na caixinha de surpresas dessa semana a gente traz um comercial da Havaianas, estrelado pela rainha Hortência, um dos símbolos do nosso basquete feminino. E o craque da publicidade que comenta o comercial desta semana, garimpado aqui pelo nosso programa, é o publicitário e professor da PUC Rio, João Renha. Vamos ouvir. Câmera, ação! Eu amo Havaianas. Sempre que tá calor, eu amo Havaianas. Sempre que tá quente, mal eu entro pela porta. Mal eu entro pela casa, abro o armário. Eu amo Havaianas. Sempre que tá quente, mal eu entro pela casa, abro o closet e pego as Havaianas. Pô, gente, não ficou meio artificial, não? Todo mundo ouve. Oi, Sérgio. Oi, Caralta. A participação da mulher nos esportes hoje em dia é impressionante. Na verdade, é inimaginável hoje em dia qualquer esporte sem essa participação feminina. Mas é bom lembrar que isso nem sempre foi assim. Na antiguidade, as mulheres eram proibidas de participar de qualquer esporte. Foi em 268 a.C., nas Olimpíadas da Grécia, que a gente viu pela primeira vez uma participação feminina nas Olimpíadas. E essa mulher venceu, é claro. Era uma grega. Eu não sei se é bem assim que se diz o nome dela, que se pronuncia, mas essa mulher que venceu pela primeira vez em 268 a.C., uma Olimpíada, se chamava Beritche. Ela participou da corrida de potros, que era aquela corrida onde um carro, uma carroça, puxada por 4 animais, disputava nas Olimpíadas, e ela venceu. Hoje, a propaganda retrata bem essa participação vitoriosa da mulher nos esportes. E o comercial da Hortência, esse comercial que a gente está analisando, é um belo exemplo disso. Aquele comercial que eu estou falando das sandálias havaianas. A Nike e muitas outras marcas, e muitas outras grandes marcas, aliás, fazem o mesmo. Elas retratam essa presença importante da mulher nos esportes. Nesse comercial específico que a gente está analisando, a gente percebe claramente a importância do testemunhal na propaganda, a opinião, na verdade, de alguém reconhecidamente vencedor e querido do grande público. Esse tipo de comercial, que é um testemunhal, ele acaba agregando valor e leva o consumidor, principalmente aquele que estava ainda indeciso, a querer comprar, a querer experimentar aquele produto anunciado. A identificação que o consumidor tem com o seu ídolo leva esse consumidor a querer se comportar, a querer usar as mesmas roupas, a ter os mesmos produtos que o seu ídolo está anunciando. E esse comercial é um excelente exemplo da propaganda bem feita, onde a mulher é retratada como ela é hoje em dia. Essa mulher é uma vencedora, é uma mulher participativa. Bem, eu acho que era isso que eu tinha a falar com vocês. Obrigado, Caralta, obrigado, Sérgio, e um grande abraço para vocês. Bem, você também pode ver esse comercial acessando o nosso site www.onegocioesporte.com.br. Esse comercial da Havaianas é uma criação de 1996 da agência Almap BBDO. E assim a gente encerra o programa dessa semana, que teve a produção e edição de João Guilherme Lacerda. E eu convido você a acompanhar o Negócio Esporte também no Diário Lance. É isso aí, Carol. A coluna com novidades e análises associadas aos negócios esportivos sai todas as terças-feiras nas páginas do Diário Lance. E aqui na Bradesco Esportes FM a gente volta no próximo domingo, às 8 da manhã e às 10 da noite, com mais um bate-papo sobre o marketing esportivo. Uma ótima semana a todos e até lá! Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta.